A paz do Senhor, meus amados irmãos. Ainda de pé, vamos fazer uma leitura. Em nome de Jesus, depois de impactados por essa encenação, abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 1. E leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas e orações intercessórias, com ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Venha comigo agora para a segunda epístola. Capítulo 2. E versículo 15. Que nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como missionário que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não feche sua Bíblia e eu lhe sugiro, por favor, ir comigo ao livro de Daniel, último capítulo. E basicamente o último versículo, Daniel 12 e 13, que nos diz: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pai nosso que estás no céu, bendito para sempre é o teu nome. De eternidade a eternidade tu és Deus e não há outro. Todas as nuances de deuses é o engano, Senhor, que tem sido disseminado desde a queda do homem. Porém, tu és o único Deus verdadeiro. E na revelação do teu Filho, tu nos alcançaste. E pelo teu Espírito Santo, nos acolheste para a salvação. E nesta noite estamos aqui como igreja, Senhor, em uma conferência de missões, cujo tema declara que Jesus Cristo, teu Filho, é a solução para todo o caos instalado neste presente século. E nos confronta a sermos o instrumento através do qual a glória de Jesus Cristo refletirá neste mundo. Pai, nós te pedimos agora que a nossa mente e o nosso coração seja tão inquietados pela tua verdade, que possa gerar frutos de arrependimento e atitudes progressivas, Senhor, em obediência à tua palavra, ao teu chamado e ao teu mandato. Em nome de Jesus, nós te suplicamos que ao término desta conferência, Senhor, haja um saldo glorioso, ó Deus, de resposta, Senhor, de vidas, Pai, de clamor e de contribuição, para fazer a diferença. E nós te agradecemos, porque definitivamente o Senhor é Deus e nunca perdeu uma peleja. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, podeis tomar assento. Confrontados como temos sido desde o primeiro momento, sacudidos e fortalecidos pela mensagem da manhã. E agora,
em ritmo progressivo de conferência, nós queremos compartilhar com vocês, dentro da temática, a necessidade para os que já aceitou o desafio de ser um instrumento de Deus. Nós estamos com 3 versículos. Primeiro, Paulo orienta que a posição da igreja na terra, além de proclamadora do evangelho, é de ser uma agência intercessora por todos os poderes que estão debaixo de autoridade, para que o poder de Deus, de alguma maneira, venha frear toda retaliação que pode coibir o avanço da igreja. A ideia de Paulo era que a igreja pudesse trabalhar de uma maneira que não pudesse ser impedida. Não é que as lutas não viessem, mas é que as leis não fossem redigidas para freá-las, e que os dias fossem tranquilos. E uma vez os dias tranquilos, a igreja deveria entender que isso era um sinal de Deus para ela avançar. Dias tranquilos não é para dormir, nem para fechar a Bíblia, nem para deixar de orar. Dias tranquilos é um sinal que avance. Porque assim como o dia é largo, a noite chega. E Jesus disse, na qual ninguém poderá trabalhar. Por isso Paulo orientou todos os cristãos que entendiam a posição da igreja na terra a orar. Orar pelas autoridades constituídas. E pedir dias tranquilos e avançar. Porque esta era a vontade de Deus. Então não precisava nenhum anjo descer para dizer isso aqui é a vontade de Deus. E desobedecer isso seria afrontar o Deus vivo. Em que período nós vivemos atualmente? Vamos delinear aqui o quadro da nossa sociedade. Toda sociedade tem a sua prática cultural. A mensagem do evangelho, ela é única. Em todo o tempo, ela não muda. Essa Constituição nunca precisou de emenda. Ela não se desatualiza. E nem se moderniza. Mas ela se contextualiza. As abordagens, estratégias de cultura para cultura mudam. Porém, a mensagem não. E como nós estamos vivendo no século 21, é o século do pensamento, da informação, já falamos isso ontem, da acessibilidade. Requer, portanto, que o obreiro do século 21 tenha uma disposição de se preparar com mais afinco para ter uma resposta mais eficaz na obra missionária. Eu pontuei aqui algumas coisas que eu considero extremamente importantes. Primeiro, já que nós temos oportunidade de estudar, precisamos nos preparar, portanto, na área acadêmica. Quando a Assembleia de Deus se instalou aqui, em 1910, pouquíssimas pessoas tinham acesso a chegar às universidades. Um século antes, os filhos dos ricos iam para a Europa estudar. Eram as mentes brilhantes, mas somente os filhos dos ricos. Quando a educação foi se consolidando no Brasil, as oportunidades foram sendo franqueadas, pouquíssimas pessoas da zona urbana, ou melhor, da zona rural, teve acesso à informação. E sempre a informação iria colocando as pessoas em posição de destaque. Sempre foi assim. E dependendo do desafio, o preparo é muito maior do que o que se espera. Por isso hoje, para quem almeja ser um instrumento de Deus em áreas bem efetivas, é preciso um preparo, meu irmão. Me perdoe, mas desconhecer essa verdade é ignorar os desafios, o tamanho dos desafios. Quando, em quase 914,
2 irmãos biológicos voltaram para Natal, Rio Grande do Norte, de Belém do Pará. Um deles havia se convertido naquele derramamento de poder. Um simples borracheiro. E se instalou em minha cidade. De lá foram para uma província, um distrito chamado Coité. E o que era crente com a sua esposa disseminou o evangelho. E o irmão biológico dele, que era católico e não aceitou Jesus, ficou no outro lado do distrito. E hoje, geograficamente, politicamente, o distrito é considerado Coité dos crentes e dos católicos. Lá no Coité dos crentes tem uma igreja, que foi origem ainda daquela efervescência do que Deus fez em Belém do Pará com a chegada dos missionários fundadores da igreja pentecostal no Brasil. De maneira simples, o evangelho se espalhou. E os ministrantes que vieram do estrangeiro, mestres, vieram consolidar a doutrina pentecostal no Brasil. Numa época em que pouquíssimas pessoas tinham informação secular. O evangelho foi se espalhando com muito poder de Deus. Porque na maioria das comunidades, as pessoas eram simples. Mas vamos e convenhamos, a mente de uma adolescente hoje, não estou nem falando da classe alta, estou falando da classe média. Já convive com videogames em inglês. Tecnologia de alto desenvolvimento. As mentes que pensam rápido decodificam códigos da área da genética e da engenharia. Então, essa clientela de hoje é uma clientela exigente. Por isso, nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos, de fato, entender que Deus está nos dando um mundo avançado, dinâmico, de mudanças rápidas. Não vamos mudar o teor da mensagem, mas vamos nos preparar para fazer frente a esse grande desafio dessa era pós-moderna. Argumentos de fé cristã sólidos diante de opositores e de oposições. Uma mente que sabe, no mínimo, fazer uma exposição das 4 verdades evangélicas. Que sabe situar e defender o princípio da sua fé. Uma mente dada à pesquisa, a raciocínio, a argumentação. Não regida por uma timidez ou um fanatismo religioso. De quando alguém faz uma pergunta ou não aceita uma abordagem, declara logo que a pessoa vai para o inferno. Não, não é assim. É importante preparar-se para esse desafio. E você que é mais jovem, deve aproveitar as oportunidades que Deus está lhe dando. Mãe, você que tem um filho de 14 a 18 anos, se pode, ensine, matricule-o no curso de línguas. E diga por que você o está matriculando. Porque você vai além do que eu fui. E assim que eu falo com os meus filhos, vocês não estudam e falam inglês porque eu quero que vocês tenham um currículo ímpar. Vocês estudam porque a qualquer momento Deus vai requisitá-los para ir além de onde eu pude ir. Aos 18 anos, quando meu filho mais velho foi entrar na Universidade Federal, por exigência nossa, já tinha lido a Bíblia todinha. E as perguntas mais óbvias que ele precisava para sustentar a fé já havia sido sabatinado pelos pais. Não estávamos entregando para uma instituição cuja filosofia iria desnortear ou desconstruir a fé dele. Temos responsabilidade de formar missionários para Deus, onde eles estejam. E essa era a minha mente, a mente do pai também. Muito cuidadoso. Digamos que você não teve oportunidade de entrar em um seio acadêmico. Mas agora não importa. Tem os países de primeiro mundo preparam o currículo até para
a melhor idade. Vários cursos acessíveis para a melhor idade. Depois de 60 anos, você pode fazer seu curso, pode estudar, não tem nenhum problema. Ah, mas isso, vá porque lá você vai encontrar pessoas com a mesma faixa etária sua que não conhecem Jesus. E você vai estar lá para se formar e ainda estar com a sua teologia afinadinha para conduzir aquela pessoa para Jesus. Onde Deus abrir a porta, vá. Agora, a geração mais nova, cujas frentes missionárias com demandas são bem maiores, essas têm que estar arrojadas, preparadas. Então, não podemos dispensar. Olha, o que eu li para vocês agora, primeiro, depois do texto que eu li, sobre a necessidade de orar, nós lemos um texto que Paulo instrui Timóteo, porque a igreja de Éfeso estava sendo assolada por falsos ensinamentos. Gente, procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo enviou com um cuidado de refutar todo o princípio de heresia que estava se instalando no meio de uma igreja que iria se constituir 200 anos para frente como a maior base missionária da Ásia. A história conta que João, o apóstolo, chegou naquela cidade que sediava o maior panteão de paganismo e de idolatria, que tinha uma divindade lá chamada Diana, Diana dos Efésios. Era cultural a prática de se celebrar esta entidade. Isso era um principado. Impediu o avanço do evangelho ali. Mas a história nos mostra que João entrou naquele anfiteatro e declarou guerra contra aquele principado. E diz os historiadores que quando João estava diante daquela imagem, disse: ó Deus de toda a terra, de quem foge todo principado e potestade, nós declaramos a ruína desse principado em Éfeso. Depois disso foi quebrada a força do inimigo e 200 anos para frente, esta cidade se constituiu a cidade do cristianismo. Mas era uma cidade, além de haver um grande panteão de idolatria, havia também muita heresia que queria se misturar com a doutrina cristã. E Paulo não podia ficar quieto, e qualquer obreiro não podia ir para lá. Tinha que ser um homem que conhecesse as verdades de Deus e tivesse sólido conhecimento também das ações culturais dali. Então, se naquela época Timóteo precisava ser um obreiro preparado, imagina os dias de hoje. Não podemos mais nos dar ao luxo da preguiça mental. Não podemos. Os desafios são maiores do que pensamos. Himeneu e Fileto eram dois dos falsos mestres que atormentavam esta igreja. Ousados, endemoniados. Negavam a ressurreição futura do corpo do crente. Dizia que só a parte espiritual era quem ressurgia. Com isso, estava negando a ressurreição do corpo de Jesus. E aquilo ali começou a ser disseminado como uma coisa tão inofensiva. Depois Paulo, o que é isso? Se isso se confirmar como uma doutrina, pronto. Então, daqui a pouco, virá outra proposta. E Jesus, então o corpo de Jesus não ressuscitou. E onde é que anda esse corpo? Porque Satanás é muito sutil. Não existe contra-ataque maior para a igreja. Preste atenção. Do que a heresia. Porque o ataque de perseguição, de matar, de queimar, isso fomenta a fé. Mas a heresia se instala nas bases. Como a gangrena. Sai matando o povo. E Paulo não aceitou porque tinha discernimento espiritual. Nós estamos hoje no contra-ataque de filosofia. Satanás tem guerreado contra a igreja do Ocidente. Não é colocando armas e matando, não. Mas é atacando aqui na convicção.
Jovens da nossa igreja vão para a universidade e voltam ateus. São batizados com o Espírito Santo quando estão no 3º ano, começa a negar o derramamento do Espírito Santo. Começa a ficar formal demais, se escandaliza. Se houver um glória a Deus alto na igreja, quer padronizar a igreja, como se a igreja fosse um clube social. Não dá. Não dá. Nós temos que entrar em qualquer lugar sem medo. Podemos estar expostos a qualquer tipo de ensinamento, mas com o capacete da salvação na cabeça. Aqui, ó, as minhas convicções em Cristo são absolutas. Procura apresentar-te a Deus como um crente, obreiro, missionário, aprovado. Estou nem falando ao homem, porque quem sabe avaliar na profundidade da capacidade de cada crente é Deus. Por isso, questão da preparação. Outro ponto importante que é ímpar. Olha, veja aqui. Eu vou com vocês esse texto, né? Nós temos tempo, então vamos para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, nós temos aqui, irmãos, olha que ação poderosa. Vocês gostam do poder de Deus? Nós temos que amar, temos que buscar, temos que dar lugar ao poder de Deus. É o que temos que, de fato, anula as fortalezas do inimigo. Quando a igreja se move na ação do Espírito Santo, é outra coisa. Aqui está. Aliás, todo o livro de Atos, mas os primeiros 10 capítulos, você entende que a igreja, naturalmente, o foco é Jerusalém. É o fundamento apostólico, é ali o nascimento da igreja. E aí a gente vai ver a evidência de ministérios como de Pedro, e aí agora nós vamos ver Filipe. Meu Deus, a Bíblia diz que por causa da perseguição, muitos saíram de Jerusalém, os apóstolos continuaram. E Filipe, ele vai para Samaria, e ali naquela cidade, Deus consegue, através da vida de Filipe, fazer um derramamento tão grande que a Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Era ele pregando e Jesus liberando o poder para os sinais acontecerem. Irmãos, primeiro não são os sinais, porque assim os judeus, eles criam muito em sinais. Por isso que qualquer coisa para encantar judeus tinha que vir acompanhado de sinais. Os gregos, diferente, sinais para os gregos não era importante. Os gregos gostavam da retórica, do discurso, da ética, do estilo de abordagem. Então, o que aconteceu aqui? Jesus disse para eles, primeiro vocês pregam, e quando a palavra for liberada, os sinais acontecerão, que serão assinatura de que eu estou com vocês. Por isso, se não houver ousadia para pregar, não haverá sinais. Não se ora por sinais, se ora para Deus abrir a porta da palavra. Paulo disse, orem para que Deus me abra a porta da palavra. Se a palavra for pregada, os sinais acontecerão. Pode acontecer em qualquer parte do mundo. Foi uma promessa de Jesus. E ele cumpre sua palavra. Então aqui nós temos aqui, ó, os sinais acontecendo, os sinais acontecendo, os sinais acontecendo. E o mover de Deus, e Simão o mágico querendo interceptar, sem entender, querendo comprar. E olha, e de repente, o anjo do Senhor aparece a Filipe e diz para ele, dispõe-te e vai para o lugar do lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É um caminho deserto, hein? Vai sair do meio da multidão. É forte. Quando o Espírito está se movendo, ele faz cada mudança na nossa agenda, irmão, você não tem ideia. Mas quando a gente também está sendo movido pelo Espírito Santo, a gente recebe graça para atender os comandos dele. E ele se levantou e foi.
Quem vai questionar o Espírito Santo? Que é o Espírito que move as missões. Eis que um etíope, eunuco, o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, tinha vindo adorar em Jerusalém. E ia na sua suntuosa carruagem, com o livro de Isaías, no capítulo 53, aberto. E chegou no versículo 7 e 8, empancou. Entrou uma confusão na cabeça dele. E ele nem sabia agora se o texto que estava descrevendo aquele sofrimento se referia à vida do profeta ou de outra pessoa. E precisava de uma revelação da palavra. Qualquer missionário não podia entrar nesse desafio. Você não conhece nem João 3,16? Como é que você vai ensinar a um alto oficial desse? Esse homem tem ingerência. Se esse homem se converter, portas e portas vão se abrir onde ele chegar. É verdade ou não é? Ele tem autoridade para fazer um culto doméstico, para franquear um lugar para se cultuar, porque é uma autoridade. E era sedento de Deus. E Deus para todo um derramamento, um avivamento em Samaria e diz: vou lhe tirar daqui, porque você é o meu melhor para este desafio. Crente que não está preparado, fica só como o pastor diz, querendo púlpito. Púlpito nem é para quem quer, é para quem Deus quer. Quem cogita vir para aqui dificilmente virá, porque as motivações são altamente pessoais. Agora, quem está se escondendo, dizendo: oh Deus, me ajuda, aí as motivações vão ser certas, porque vai vir para aqui, porque tem compromisso com Deus, e Deus vai trazê-lo. Diferente. E aqueles que chegarem aqui, se perderem, também tem tempo curto. Porque Deus não dá a glória dele a homem nenhum, e nem Deus dá talento para promover homem. Talento é para promover reino. Vidas consagradas é para promover a glória de Deus na terra. Não era a nossa autoimagem, mas a glória e a imagem do Deus Todo-Poderoso. E aí vai Filipe. Qual é o próximo passo agora? Missionários que andam escutando a voz de Deus. Se aproxime da carroça. Então, correndo, porque a carroça ia no ritmo normal dela, a carruagem, e ele ia a pé. Então, ele no Cooper. E aí, correndo, Filipe, ele estava lendo em voz alta, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: agora era a sua parte, agora é a sua estratégia, agora é a sua abordagem. Se tem violão, toca um hino. Se tem flauta, também. Se faz teatro, faça. Essa é a sua estratégia. Você está entendendo o que você está lendo? Você teria que entender muito mais para fazer uma pergunta dessa. Não. Como eu poderia entender? Não tem quem me explique. Estou sozinho aqui, nesse deserto. Acabei de ser enviado para isso. Posso? Olha só. Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. E aí veio outro texto e diz: então o eunuco disse a Filipe: você pode me explicar a que se refere esse profeta? E Filipe, olha aí, Filipe explicou. Começando pelo capítulo 53. E veio pelos profetas menores. Entrou em Mateus. E vai para Marcos. E vai para Lucas. E vem para João. E aí diz: morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E decide por todo mundo pregar todo o evangelho. E ele estava falando desse agora. Que morreu e já ressuscitou. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E seja batizado em águas. E quando chegou nessa passagem, então ele já ressuscitou por todos. Eu posso ser um crente salvo. E eu tenho que ser batizado. E o que me impede de ser batizado? Está ali o rio. Pregação bíblica. O Espírito não trabalha. Por melhor que seja o conhecimento, o Espírito não se move enquanto não houver expulsão das Escrituras. Quando houver, aí Deus trabalhará. Preparado?
Não adianta. A preparação é imprescindível. Desenvolvimento espiritual. Outro ponto que nós precisamos. Já que queremos responder. Eu sou esse instrumento. Se você é esse instrumento, você precisa entender que você nem nasceu pronto e nem é produto acabado. Nem eu, nem você. Nossa vida é de glória em glória. De triunfo em triunfo. De vitória em vitória e de luta em luta. Eu quero dizer para vocês que vocês já sabem que no tema desenvolvimento espiritual, nós temos que ter um coração rendido, entregue, treinado nas faculdades divinas, no campo da espiritualidade total. E isso inclui conhecimento teológico, sistemático, sim, Senhor. Porque acabou o tempo do raquitismo. O grande desafio da China hoje é que para cada 1.000 novos convertidos, 1.000 crentes, um único obreiro a China tem. E você pergunta, com que capacidade teológica? Somente para prepará-los para a vida inicial cristã. A China não precisa de missionários que ganhem. Os nativos estão fazendo isso. Para ser um obreiro na China, você tem que ter no mínimo no seu currículo 2 prisões. E o conhecimento elementar das Escrituras. A China necessita de Bíblia e necessita de mestres. Mestres que tenham capacidade de no mínimo preparar um curso de teologia básico para sustentar a igreja que emerge com força, mas não tem a palavra. Então o obreiro para lá não pode ser qualquer um. Tem que conhecer teologia, tem que saber falar inglês e tem que dizer a Jesus, eis-me aqui. Se vamos falar que vamos ser instrumento para o século 21, me dá muita pena, mas temos que entender que Deus nos chama para grandes desafios hoje. Precisamos. Quantas vezes eu já orei pedindo a Deus, se eu tivesse meus 18, 19, 20 anos. Se Jesus me chamasse hoje para estar no seu trono e dissesse, você tem a última palavra para dizer, o que você gostaria de dizer? Eu diria, gostaria de ter amado mais, perdoado mais, contribuído mais, evangelizado mais, pregado mais. É pouco. Diante da demanda que me apresenta, é pouco. É pouco. Fico doente. Vendo uma geração se perder. Enfraquecidas. Não leem a Bíblia. Vivem fazendo piada. Pregadores se levantam ganhando uma fortuna para pregar e fazem até piada da Bíblia, piada com Jesus, e o auditório ri, bate palma e paga 10 mil para ouvir uma palestra. É realmente um escândalo. Jovens crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço e não conseguem identificar um texto nas Escrituras. Não tem tempo. E o diabo recrutando para o seu exército. Jovem de todas as nações. Esses dias até brasileiro estava indo para o regime, para esse novo Estado Islâmico que odeia cristão. Você pode até brincar de ser crente, mas Deus não está brincando de ser Deus e o diabo muito pouco de ser diabo. Acabou o tempo da gente estar vigiando os jovens. Trabalho com eles, cuidado, entra no Facebook, veja o que está dizendo, veja o que está vestindo, veja o que está postando. Quem tem mais tempo para isso? Isso tem que nascer por uma consciência do Espírito. Se tem Bíblia, leia. Se tem Bíblia, decore. Se prepare. Pastor Yun. Alguém aqui já ouviu falar do Pastor Yun? O Homem que Veio do Céu. É o livro que toda a juventude tem que ler, que é contemporâneo. Com quase 18 anos. Na China, quando se converteu. Uma única Bíblia. Porque quando Mao Tse Tung, em 47, assumiu o governo
mandou fechar a igreja, prender crente, queimar a Bíblia, perseguir. Um velhinho guardou a Bíblia, escondeu. E quando este jovem Yun se converteu, que orou mais de 30 dias em jejum por uma Bíblia, Deus mandou esse senhor dar essa Bíblia para ele. Sabe o que ele fez? Ele ficou enclausurado, decorando o livro de Mateus. Ele, todos os dias, quando terminava as tarefas dele, ele ficava até tarde, de joelho, decorando o livro de Mateus. Ele tinha medo que a polícia chinesa tomasse a Bíblia dele. Ele não tinha medo de ser preso nem ser morto. Tudo que ele não queria é que tirassem a Bíblia dele. Então ele tinha que decorar, gravar a Bíblia no coração. E você lê o livro e você chora, porque quando ele desce para uma comunidade e a comunidade está toda diante dele, mandando ele pregar, ele diz: eu não sei pregar. Diga aí o que você sabe da Bíblia. Ele diz: vocês têm tempo? Eu vou decorar o livro de Mateus para vocês. E do 1º capítulo até o 28. Ele vai dizendo, e o Espírito tomando conta ali, enchendo aquela igreja que não tinha um exemplar das Escrituras. Nós pecamos contra Deus. Nós aborrecemos o Espírito. Nossas Bíblias estão empoeiradas. A maioria dos nossos jovens não sabe nem defender a sua fé nas Escrituras. Estão tudo, como diz o nordestino, empanturrado nos Face, nos WhatsApp, conversa, brincadeira, time, isso, aquilo, outro. E a Bíblia vai ficando escanteada para lá. Que oração nós vamos fazer nesta noite para responder que quer ser um instrumento de Deus? Nós precisamos educar nossa mente. A disciplina da palavra. Muita guerra que o diabo faz na mente poderia ser destruída só registrando as Escrituras no coração. Mas o Espírito Santo está aqui. Eu tenho esperança que Deus está gerando muitos missionários aqui nesse lugar. Eu creio que Deus está gerando. Então o que nós vamos fazer? Leitura. Leitura. E oração. É a base de toda a vida cristã. É a base. Leitura e oração. Coloquei vários versículos, mas eu sei que a hora não vai dar tempo, então você sabe. Olhe, Susan Wesley teve 19 filhos, entre os quais estavam Jonathan Wesley e Carlos Wesley. Esses homens foram grandes instrumentos de Deus para o grande avivamento que aconteceu na Inglaterra e se espalhou pelos países Gales. Os moravianos começaram uma vigília para Deus abrir as portas das missões, hein? Quem estuda missões tem que estudar sobre os moravianos. E essa vigília, uma vigília que durou 100 anos e não foi interrompida. Porque quando terminou a primeira noite, o Espírito Santo, como um imã, juntou o povo. Era uns saindo e outros rendendo. Uns saindo e outros rendendo. Então começou a se espalhar entre os moravianos o fogo do Espírito Santo e da oração. E começou a vigília. Essa vigília durou 100 anos. E foi palco do avivamento até do século XIX. De lá para cá, os focos de avivamento todinho foram alimentados pela vigília dos moravianos. Crianças acordavam falando sobre a vigília para as missões. Adolescentes se reuniam com a face no chão, orando para Deus abrir portas para as missões. Jovens, quando amanhecia o dia no café da manhã, todo mundo já falava sobre o fogo do Espírito na vigília para a obra missionária. Mas as nossas crianças, graças a Deus que aqui tem um grupo considerável, a maioria nem sabe. Treinamento prático foi, eu nem vou falar muito, porque hoje de manhã Deus usou esse pastor e ele falou tanto sobre a necessidade desse treinamento acontecer na sua igreja local. E ela existe, esse treinamento deve existir para potencializar a minha ousadia, a minha coragem para enfrentar perseguição, solidão, frustração, dificuldades. E o primeiro treinamento é aqui. Quem não suportar, obviamente, está desclassificado para desafios maiores. Crente manhosa, não dá certo. Tem que ser firme. Tem que aguentar pancada.
tem que aprender a andar no escuro. Tem que aprender a tomar pouca água. Quando não tiver. Quando tiver, você vai na fonte, bebe tudo que você tiver direito. Pronto. Agora nós vamos, diante disso, entender que eu preciso de todo o treinamento que Deus me der. Todo. Fiz 2º grau, fiz faculdade, fiz minha pós. Ótimo! A África recebeu por excelência 2 missionárias quando terminaram seus mestrados, que iam melhorar a vida profissional. O pastor contou hoje pela manhã, Deus os enviou para a África. A África está de parabéns. Recebeu 2 mulheres que está lá liderando com força um grupo de novos convertidos, com base. Eu tenho um sonho e estou orando com toda a minha família. Minha família é missionária até o tutano. É verdade, minha família é missionária. Meus filhos todos estudam teologia, já estão pós-graduados, todo mundo lá é intelectual. É por exigência do século. E estão se formando em teologia agora, vão terminar. E nós vamos preparar cursos básicos de teologia para a gente dar a obra missionária de graça. A igreja que vai nos receber não vai pagar nada. Nós vamos pagar passagem de avião, vamos pagar hotel, vamos levar material. Tem um filho que fala inglês, tem outros que falam espanhol e fala português, e vai aprender alemão, e vai aprender italiano. E eles vão entrar lá para dar as férias dele, até Jesus levá-los de uma vez. Nós precisamos ajudar e socorrer as igrejas que estão do outro lado precisando. Aqui em nosso Brasil nós temos Bíblia para todos os gostos. Está vendo? Pega uma equipe médica aqui, de professores, escola teológica, prepara um seminário, passa tudo isso para o espanhol, contacta com uma igreja que não tem condições financeiras, diz, monte aí que nós vamos preparar juntos os obreiros, tudo daí. Nós vamos levar as doutrinas básicas que fundamentam a vida cristã. Todo material gratuito, não se preocupe nem com o café. E ainda vamos deixar uma oferta para a igreja. Isso é missão. Quando a gente pode, quando a gente quer, Deus dá oportunidade. Dá ou não dá? Olha, eu estou sentindo algo extraordinário de Deus nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Mas então a gente vai falar agora, para concluir, que eu tenho uma história para contar para vocês aqui. Sobre alguns desafios que a igreja enfrenta no século 21, tá? Primeiro, nós temos um desafio de pregar nas áreas menos evangelizadas do mundo. E como a penetração do evangelho nessas áreas não são fáceis, Deus está dando uma estratégia de preparar os que estão nessas áreas nativos e equipá-los com fundamento cristão para que eles sejam os obreiros dessas cidades. Onde é que está o nosso maior desafio? É na Ásia, onde está 80% da população mundial e 85% dos não cristãos estão aí. Esse lugar arrojado só recebe a nata. Tem a estratégia fazedores de tenda. Você penetra como um profissional, um médico, enfim. E aí você vai subsidiar a obra missionária lá, com o que você tem, dá seu aporte. Desafio de pregar o evangelho para as crianças. Já ouviu falar na janela de 4 a 14? Que é a faixa etária entre 4 a 14 anos. Foi feita uma pesquisa e foi descoberto que 80% dos cristãos adultos hoje conheceram Jesus Cristo na infância. O foco da igreja hoje tem que ser criança. Experiência na primeira infância. Com todo equipamento, com toda estratégia. A atividade que minha filha, juntamente com essa equipe de missionários, fizeram na Bolívia. Eles montaram todo um projeto infantil belíssimo. E mais de 100 crianças, durante 30 dias, tiveram de forma massificada o testemunho da salvação. Coisas assim, que não tem quem arranque do coração de uma criança. E com certeza, além de crescer, se houver qualquer obstáculo ali, no futuro Deus pode reconduzi-los à vida cristã através dessa experiência.
Outra coisa que eu já falei para vocês é capacitar uma igreja existente. Como as igrejas da Ásia, a igreja de Cuba, esses países perseguidos. E, por fim, tradução de Bíblia. Professores de língua portuguesa que se formam podem ir para Brasília, outro polo linguístico do país, se especializar em fonética e ir para uma dessas bases missionárias de tradução de Bíblia. Nós temos 6.912 idiomas falados em todo o mundo. E temos menos de 500 idiomas desses com a Bíblia total. Ao todo, entre porções, Novo Testamento e Bíblia completa, não chega a 2.000 línguas. Muitas bases têm investido, tem muita tradução em andamento, mas ainda há muito o que fazer. Pense num desafio desse. Você poderá fazer muito se uma Bíblia Sagrada chegar traduzida em um idioma. A porta está aberta para o cristianismo entrar ali com força. Oh, como eu quero orar com vocês hoje. Senhor, eu quero ser esse instrumento teu, para a glória do teu nome. Você quer orar nesta noite assim comigo? Mas eu vou contar aqui uma história para você. Eu acredito que você já ouviu essa história, mas talvez a maioria não tenha ouvido. A gente tem que entender que a gente não pode ser defraudado na caminhada. Você não vai fazer tudo, é óbvio que não vai. Mas tão pouco pode cair na insignificância de admitir que não está fazendo nada. Alguma coisa você precisa fazer. Sabe a história daquela criança que à tarde ia para a beira da praia jogar para o mar novamente aqueles crustáceozinhos que as ondas jogavam fora e que deveriam ser devolvidos para o mar, senão morreriam? Mas eram tantos que ele ficava tardes e tardes pegando os crustáceozinhos e jogando. Lá na minha cidade chama de buzozinho, aqueles pequenininhos. E um dia um velhinho passou e disse: criança, menino, por que você está fazendo isso? Olha quantos tem em toda a costa. É um trabalho perdido. Você nunca vai poder jogar todos de volta para o mar. Ele disse: é verdade, mas os que eu puderem jogar de volta para o mar vão viver. Você não pode fazer tudo, mas o que você fizer vai resultar em vida. Você tem que fazer. Algumas pessoas estão magoadas com Deus porque tiveram boas intenções, porque achavam que os resultados deveriam ser rápidos. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha dando oportunidade a que cresçamos e cresçamos bem. Deus nos leva para a olaria porque tem que tratar conosco. Mas cada vez que saímos da olaria, sempre saímos mais fortes. E não tem ninguém nessa terra que esteja apto e diga: pronto, passou minha fase da olaria, já estou prontíssimo. Então vai embarcar para o céu, porque aqui não tem lugar para quem está pronto. Senão corre risco, né, de cair na tentação. Bem, em 1921, 2 casais da Suécia, de Estocolmo, foram para a África. Eles eram membros da igreja Pentecostal Filadélfia, que na época era uma grande agência missionária que mandava missionários para todo o mundo. E que parte da África os recebeu? Eles foram orientados pelo Espírito Santo a irem para Congo, belga, que hoje é o Zaire. Esse testemunho eu li de uma transcrição do pastor Billy Graham e também de David Wilkerson, que leram essa biografia. Essa família, Joel e Berta Erickson, David Flood e Eve, sua esposa, saíram de Estocolmo com uma convicção. Deus os havia enviado para a África, para Congo, e eles estavam dispostos a dar a sua vida pela obra missionária naquele lugar. Nessa época, havia uma resistência tão terrível no Congo, um nível altíssimo de feitiçaria. E eles não estavam abertos ao Evangelho. Não havia sequer
um missionário que ousasse penetrar no interior de Congo. As poucas bases ou centros missionários que chegaram se instalaram na capital. E ali ficavam, tentando disseminar o evangelho, rompendo as resistências. Mas este casal, quando chegou, esses dois casais, procuraram essa base missionária, passaram alguns dias, mas disseram, não, Deus nos está guiando para o interior. E pegaram facões e começaram a cortar e abrir um caminho para os lugares mais interiores, onde ficava as tribos mais longes, as aldeias. E eles, durante a caminhada, conta na sua biografia, que eles tiveram 3 vezes malárias. E isso retardou a caminhada. E quando, por fim, eles chegaram em uma aldeia, longe já da capital, o chefe da aldeia não quis nem ouvi-los. Apontou para a cor deles e disse que não, no dialeto deles, que os deuses da aldeia não admitiam gente branca lá. E aí eles tentaram penetrar em lugares mais longínquos. Encontraram outra aldeia e definitivamente foram completamente rejeitados. Eles estavam esgotados e eles então abriram uma clareira na selva, num lugar alto, e construíram casas de barro. E ali se estabeleceram. David Flew, ele com sua esposa, que nada mais era do que 1,42 m, uma senhora muito linda, baixinha, que cantava, que parecia um passarinho. Ela era uma cantora conhecida na Suécia. Quando ela rompeu com tudo e foi para atender o convite da África. Eles tinham uma criança, David Júnior, de 2 anos, e submeteu essa criança a esse estilo de vida. Foi um corte despadronizado. E ali se estabeleceram. Passaram 6 meses tentando contato com as aldeias mais próximas, sem sucesso algum. O dialeto era um obstáculo. O choque cultural era outro obstáculo. Completamente inacessível aos nativos. O primeiro casal, Berta, com seu esposo, Joel, disseram ao senhor David, não vamos mais ficar. Vamos voltar para a base missionária, vamos ficar na capital. Você vem conosco? A essa altura, a Ivy tinha engravidado e estava com malária. Disse que ela tinha calafrios a noite inteira. A essa altura, eles estavam desnutridos, sem conforto algum, sem medicamento. Mas então, nosso irmão David olhou para o casal e disse, não. Eu disse para a minha igreja que eu preferia morrer pela África. E aqui eu vou ficar. E quando meu bebê nascer, eu quero que ele nasça bem aqui nesse centro indígena, para quando eu crescer, saber que fez parte de um chamado missionário. E o que passou é que eles ficaram sós. E durante esse tempo, quando ela tinha uma melhora, ela saía aos arredores tentando contato. Então ela cantava, que era o que ela sabia fazer. Ela cantava e eles oravam. E por aí começou a aparecer um garoto. Um pequeno menino de entre 8 a 10 anos. Ele não entendia direito o que ela cantava, mas gostava de ouvi-la cantar. E quando ele se aproximava, então ela ensinava as coisas de Deus para ele. E diz a biografia que tudo que ele fazia era rir. Ele ria. Como se estivesse entendendo o que ela estava falando. E aí ele começou a trazer fruta e alguns alimentos para eles. E finalmente o bebê nasceu. E a forma como ela estava, o desgaste físico e emocional, evoluiu para um óbito. E ela morreu. E no centro do Congo, no interior das aldeias, ele fez um caixão de madeira e sepultou a esposa. Deixou o bebê chorando na casa de barro.
E junto com seu filhinho, que já estava perto de completar 3 anos, sepultou a esposa. E o menino de 8 anos estava ali próximo, vendo toda a cena. E ele gritou para o céu: por que, Deus? Então o Senhor não aceitou o meu trabalho, me trouxe para cá, eu deixei tudo. E olhe, não ganhei ninguém para Jesus. Sepultei a minha esposa, jovem, e fracassei no que eu fiz. Pegou a criança pequena e algumas coisas que tinha, ofereceu para uns nativos daquela tribo para levá-lo lá para a capital, e eles foram conduzi-los. E ele chegou na base missionária e disse para os Erickson: está aqui o bebê. A mãe mandou chamar de Aina, e eu não tenho condições de criá-la. Vou embora para Estocolmo com meu filho. Nunca mais volto para esse lugar. Durante a volta dele no navio, ele entrou em crise contra Deus. Revoltou-se. E chegou na sua cidade, proibiu seus amigos e familiares de falar sobre o nome de Deus. Eu os proíbo, ninguém toque no nome de Deus. Todos os atributos de Deus para ele não podiam ser ressaltados. Deus não era bom, não era misericordioso, não era amigo, não era ajudador. Casou de novo, teve 5 filhos e o tempo correu. Ele começou a ganhar dinheiro num trabalho de exportação para fazer fortuna. Meteu-se no álcool, deixou amargura, ressentimento contra Deus se povoar na sua alma. Os Ericksons morreram, acreditam que foram envenenados por pessoas no Zaire. E o bebê foi criado por outro casal missionário de americano que veio para os Estados Unidos e mudou o nome da criança para Eide. Casou, cresceu na América, casou com o diretor do Instituto Teológico, tentou contato com o pai muitos anos, 40 anos se passaram, que ela nunca conseguiu uma resposta das cartas que enviou. E um dia, toda a escola teológica, sabendo da história dela, promoveram a ida para a Suécia, dela e do esposo. Deram de viagem, eles foram. Fizeram uma parada em Londres por um dia, para depois, no dia seguinte, pegar voo para a Suécia. Tudo nos caminhos de Deus. À noite, eles deixaram o hotel e foram dar uma volta no centro da cidade. E aí ela olha para um centro lá, como um centro de convenções, e vê um cartaz anunciando que a igreja estava promovendo uma conferência missionária. E estava pregando ali um pregador do Zaire, de Congo. Aí ela bate o coração dela, porque foi lá onde ela nasceu. E ela entra para ouvir o pregador. E o pregador começa a pregar cheio do poder de Deus. E conta como o Congo está, que era o Zaire na época. E ela fica tão emocionada, ela corre lá depois do culto e se apresenta. E diz: olha, eu sou filha de missionária, eu nasci no centro do Congo, nas aldeias ali. E você já ouviu falar sobre o David Flood e Ivy? Aí ele olhou para ela e disse: quem? Ela disse, aí ela contou o nome dos pais. Aí ele disse: sua mãe me ganhou para Jesus. Eu era aquele bebê de 8 anos que ouvia sua mãe cantar e ela falava de Jesus para mim. E eu entendia tudo que ela me dizia, por isso que eu ia. Eu vi quando ela morreu. E quando eu estava lá, quando você nasceu. Depois que seus pais foram, nunca mais eu tomei conhecimento de vocês. Aí ela foi contar a história. Disse: eu também não sei onde o meu pai está. Mas como está a obra missionária no Zaire? Ele disse: 110 mil cristãos existem em Zaire.
32 postos missionários, um hospital com 120 leitos e várias escolas teológicas. Quando vocês saíram de lá, eu fugi da tribo e vim para a capital. E me instalei num dos centros missionários. E eles me ensinaram a Bíblia. E no meu dialeto eu levei o evangelho para as minhas tribos. Ela chorou de morrer. E foi, no dia seguinte pegou o voo. E foi para a Suécia. Quando chegou lá nos familiares, todo mundo já sabia. E a pessoa que recebeu disse: você tem 5 irmãos, mas infelizmente seu pai é um alcoólatra e está morrendo. Marcou o horário e foi visitar o pai. Quando chegou lá, num casebre miserável, ele estava lá. Ela se identificou, ele pegou na mão dela, começou a chorar e disse: eu nunca quis deixar você para trás, mas eu não podia criar você. Ela disse: mas Deus cuidou de mim. Ele disse: não me fale de Deus. Deus não é amigo. Deus matou minha esposa, destruiu minha fé e minha chamada. Eu fui para fazer uma grande obra. Ela disse: pai, você fez uma grande obra. Tem 110 mil cristãos lá, papai. 32 postos missionários. Você ganhou o nativo, pai. E ele fez o que você não podia. Você só foi ganhar aquele nativo. Ele tinha autoridade, ele conhecia a cultura dele, ele pregou o evangelho. E há um derramamento do Espírito Santo ali, pai. Conta a biografia que quando ela estava contando isso, o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi renovado, pediu perdão a Jesus, se reconciliou com Jesus e poucos dias depois ele partiu para a eternidade. Quantas pessoas têm parado, pastor? Porque acham que não estão fazendo nada. Isso é uma coisa maligna, sabia? Você não pode nunca ouvir uma coisa dessa. Você pode não estar aqui, mas se você estiver aí na portaria, você vai ter contato com o pecador primeiro do que eu. Você vai ter contato com quem chega primeiro do que qualquer pessoa. Lá onde você está trabalhando, na sua vizinhança, uma canção, um aperto de mão, um abraço, 1 quilo de comida. O que você está fazendo? Deus está liberando a multiplicação. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Não podemos ficar ressentidos nunca. Não é como eu quero. Eu viveria e morreria por Colômbia. Eu adoeci quando eu voltei, chorei 7 horas de voo, revoltada com minha igreja, com meu pastor e com Deus, porque permitiu que eu deixasse tudo para trás. E depois me chamava de volta para meu país. Eu queria viver ali o resto da minha vida. Mas depois de adoecer, de ir para um psiquiatra, de tomar remédio para a depressão e chorar muito, o Espírito Santo disse: por que choras por Colômbia? Pouco é para ti, Colômbia. Eu te tenho para as nações. Não chore por nada. Agradeça a oportunidade que Deus está lhe dando. Trabalhe com força para o Senhor Jesus. Diga: Jesus, esta noite eu sou o instrumento. Sem fé, desanimado, sem graça, não acredita mais em nada, não acredita que Jesus cura, não acredita que Jesus batiza, não acredita na obra. Isso é doença espiritual. Você tem que crer e viver para o que você está fazendo. Você pode estar fazendo uma grande obra sem se dar conta. Até sua caminhada daqui para a igreja pode estar impactando pessoas. Eliseu entrava e saía na cidade de Sunem sem imaginar que tinha uma mulher impactada com o testemunho dele. Hoje, Deus quer lhe dar riquezas espirituais. Você quer as riquezas de Deus? Eu quero. Vamos cantar aquela canção, perto que ele está, vamos. E vamos orar. Vamos orar, porque aqui, nesta noite, em nome de Jesus, eu estou de frente de uma igreja missionária.
Diga: eu sou missionária em nome de Jesus. Deus, conte comigo em nome do Senhor Jesus. De 0 a 120 anos, Deus. Eu quero até o meu último respirar te adorar, te louvar, te declarar que Tu és o meu Deus. Não quero deixar meu coração deprimido, arrasado, ressentido. Pode não ter dado certo ontem, dará certo hoje. Comece de novo. Tente novamente. Lance a rede e creia que Deus, o Deus dos céus, é quem vai guiar você para grandes propósitos. Viva para esta época. Creia em oportunidades. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. te louvarei, Glória a Jesus. te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Enquanto vocês cantam suavemente, perto quero estar. hoje é noite da gente render a Jesus. Render. Junto aos Seus pés, Vamos render nesta noite os nossos neurônios a Ele. Os milhões de neurônios que compõem a massa cerebral do nosso cérebro. Com todas as faculdades e aquisições. Assim como Einstein teve uma mente brilhante, Deus tem filhos na terra que quer tornar essas mentes brilhantes grandes estrategistas de batalha espiritual. E eu quero convidar aqui à frente, da criança ao adulto, que quer nesta noite consagrar a Jesus suas faculdades mentais, sua mente. Venha para frente, venha. A mente. Para aquisição, para informação, para conhecimento, para teologia, para línguas, para capacitação do Espírito, para o que a obra demanda no século 21. Mentes brilhantes, em nome de Jesus. Habilidades extraordinárias, consagradas ao reino de Deus. Te adorarei. Oh,
Vocês creem no sobrenatural de Deus? Sabe naquele mover do Espírito na rua Azusa? A primeira pessoa lá no Betel que foi batizada, a nossa irmã Agnes, ela falou chinês fluentemente 3 dias, sem parar. Olha que o chinês é uma língua muito difícil. Mas Deus vai dar mente brilhante hoje. Deus vai dar mente brilhante. Eu quero um desafio de milagre aqui. Quero que levante a mão pessoas que têm dificuldades nas áreas de exatas, com matemática. Tem alguém aqui que tem dificuldade com matemática? Levanta a mão assim, segura. Segura. Se você está dedicando a sua mente a Deus agora, o sinal do milagre na autoridade do nome do Senhor Jesus é que a unção do Espírito Santo vai descer sobre a tua mente. E a partir de agora, Deus está abrindo o teu entendimento para a matemática, para a física, para a química, para as profundidades da tecnologia hoje. Eu quero que você, durante essa semana, tenha oportunidade de saber que Deus mudou o quadro. E em menos de 6 meses, você se predisponha a dar o seu testemunho com um sinal de operação de Deus. Sabe para que essa mente? Porque Deus vai te dar capacidade de você preparar-se na palavra e entrar nos desafios que Deus quer. Pessoas que têm dificuldade de compreender ideias em leituras de texto. Tem alguém assim? Levanta a mão. O Espírito Santo vai dar uma mente fotográfica a você. É aquela leitura rápida e a compreensão exata da ideia. Eu não quero acreditar que todas essas habilidades estão sendo usadas no mundo para levantar princípios contra a igreja. Paulo tem afirmado que as armas da igreja não são carnais, são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas em argumentos, em ciência, em conhecimento que se levanta contra Deus. E aqui estão os maiores apologetas em nome de Jesus. Recebe na autoridade do nome do Senhor. Coloca suas mãos para o céu. Andamarai de Kobe, Hanashei de Hevia. Anai de Kamanei, Biho, Arai de Shoi, Bihai. Consagre agora seu coração a Deus e comece a sentir a fonte do Espírito Santo aí, lhe renovando, lhe enchendo, lhe batizando, lhe dando línguas, sabedoria, revelação, autoridade. Kanamai de Hope, Kantanei, Bihai. Espírito de Deus, de glória, de poder, de revelação, de sabedoria. Aqui neste hora, neste momento, estão os teus filhos, os Apolos, os Paulo, os Timóteo, os Silas, os sábios, os mestres. Ó Deus, na autoridade do nome do Senhor, derrama o som do teu Espírito para enchê-los de ousadia, sabedoria, capacidade, autoridade, confirmação. Deus está respondendo a sua pergunta. Sou eu, Deus? É você mesmo. É você. É você. Quantos respondem nesta noite? Eu sou o instrumento de Deus. Pois Deus vai colocar você numa dinâmica de preparação. Portas vão se fechar e outras vão se abrir. Algumas coisas Deus vai tirar e outras Ele vai entregar. Deus tem pressa no que vai fazer na terra. Vocês bem que poderiam ir para casa hoje tranquilo, mas vocês ousaram fazer uma conferência para dizer para Jesus: Tu és a solução e eu sou o instrumento. Pois agora o
Espírito do Senhor opera neste lugar para levantar, capacitar, renovar, auxiliar e empurrar para frente os missionários desta igreja. Não tem fracos aqui, só tem fortes. Em nome de Jesus, as muralhas caem por terra. Deus, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja. Nós somos do Teu Filho Jesus Cristo. Estamos ligados pela cruz, pelo sangue que foi derramado. Recebemos a vitalidade, a seiva da Tua vida, porque estamos enxertados em Cristo Jesus. E nenhuma operação de Satanás no século 21 vai prevalecer contra a Tua igreja. Essa é a promessa. Nesta noite, equipa os Teus valentes. Continua abrindo postos, derramando a unção evangelística, com o poder de operação de sinais. Ó Deus, toda a confusão de Satanás, todo engano e todo medo seja destronado nesta noite, Senhor, e que haja a visitação do Teu poder, e quantos podem glorificar este Deus. Anamahai de Kobe, Enamanai de Kancherubi, Anabedei de Kobe, Shandamenai de você é um instrumento de Deus. Quem chegou aqui desempregado já vai sair lotado. Na carteira profissional já está ali, você foi aceito. Você é instrumento de Deus, está empregado, viu? Em nome de Jesus, está empregado, carteira assinada. Tem alguém nesta noite que estava afastado dos caminhos de Jesus, chegou bem na conferência missionária e agora é o alvo e quer se reconciliar com Jesus? Tem algum visitante que ouviu a pregação do Evangelho de Jesus e sabe que só Ele é o caminho e a solução e quer ser um instrumento nas mãos dEle para fazer a diferença? Olha aí do seu lado, meu irmão, e pergunta essa pessoa se você conhece. Traga ela aqui à frente e diga para ela: Jesus é a solução, mas você é o instrumento que Ele quer usar. E comece entregando a vida para Ele. Se tem, já pode trazer nessa pessoa que nós vamos orar. Nessa noite nasceram, essa semana todinha foi gerado muitos missionários. E está acabando de nascer uns hoje, outros amanhã. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, pode passar para frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, podeis tomar assento enquanto a igreja se organiza e veja se tem alguém. E eu quero agradecer muitíssimo, dando a Jesus toda a glória e toda a honra, porque estou numa igreja missionária que tem um pastor missionário que aprendeu a falar inglês em 15 dias por um milagre de Jesus. Quero que vocês orem por mim e pela minha casa, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima vez, se Deus nos permitir. Muito obrigada a todos. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte.